Abra comigo a sua Bíblia nessa manhã, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Eu convido a igreja a que se coloque de pé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler o último versículo deste capítulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, nós leremos o versículo de número 58. Assim diz a palavra do nosso Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos todos juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos ao nosso Deus. Pai, fala com a tua noiva nessa manhã. Ela é a noiva de Cristo, comprada pelo sangue do eterno Filho de Deus, o sangue da eterna aliança. Oh Deus, obrigado por esse Redentor maravilhoso que tu providenciaste para nós, ó Pai. Ó Deus, obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós. E, ó Pai, nesse momento, enquanto vamos ouvir a pregação, nós confessamos ao Senhor a nossa total dependência de Ti. Ó Pai, aqui todos são totalmente dependentes do Senhor. Aquele que o Senhor vai usar para proclamar a Tua palavra não tem nada de si mesmo, Deus, ó Pai, é totalmente dependente do Senhor. Este rebanho não estaria aqui reunido se não fosse a obra de Cristo Jesus. Essa igreja é totalmente dependente do Senhor. Então, Senhor, tu que caminhas no meio do candeeiro de ouro e caminhas no meio da igreja nessa manhã, que o Senhor Jesus se levante do livro e Ele mesmo aplique no nosso coração essa mensagem. Que nós tenhamos um encontro vivo e pessoal com o Senhor por meio da pregação. Que nós sejamos reavivados, revitalizados e fortalecidos, Deus, para o tempo desafiador que estamos enfrentando, ó Deus, ó Pai, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Deus, abençoa a nossa vida. Nós queremos pedir o reavivamento do Teu Espírito, o enchimento do Teu Espírito, a força do Senhor para nos encher de esperança, para nos encher de alegria, para nos usar como uma bênção em Tuas mãos. Fala conosco, grande Deus, nós te imploramos. Tudo aqui queremos fazer para te exaltar. Que o momento da pregação seja um momento de adoração para todos aqui. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, uma das piores características que pode haver no povo de Deus é a pusilanimidade. É terrível, amados irmãos, quando no meio do povo de Deus falta a convicção bíblica. É terrível, amados irmãos, quando no meio do povo de Deus falta a firmeza na comunhão com o Senhor e num relacionamento vivo e pessoal com Ele. É terrível, amados irmãos, quando no meio do povo de Deus falta o compromisso, a consagração e a firmeza na obra. E Paulo escreve essa carta maravilhosa, porque ele quer levar os coríntios à maturidade espiritual. E alguns ali estavam duvidando da ressurreição. É impossível você ser um crente frutífero se você não crê na ressurreição de Jesus. E Paulo então escreve esse capítulo para confirmar a ressurreição. E ao falar sobre a ressurreição, ele estabelece a ordem da ressurreição. Ele diz que primeiro o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Depois aqueles nossos irmãos que já morreram, Paulo chama de primícias. E depois nós, os que estivermos vivos quando o Senhor Jesus voltar, teremos os nossos corpos transformados em glória. E seremos semelhante a Ele. Seremos como Ele é. Crendo nesta doutrina, o apóstolo Paulo então termina este capítulo, aplicando para nós o versículo 58, dizendo que nós temos que ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes. E o imperativo do texto aqui para mim e para você é claro:
Permaneça firme. Permaneça firme. Fala para o seu irmão, para ele, bom dia, cumprimento o seu irmão. Fala para ele nessa manhã, permaneça firme. Amém? Permaneça firme. Esse é o imperativo do texto. Mas talvez você me pergunte nessa manhã, pastor, por que permanecer firme? Em primeiro lugar, o texto diz por causa da ressurreição. Por que permanecer firme? Por causa da ressurreição. Olhemos para o versículo. Como começa o versículo? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Quando Paulo começa a dizer portanto, ele quer dizer, por causa de tudo que eu falei anteriormente com vocês, sede firmes. Portanto, mas principalmente por causa do que ele falou no versículo 57. Vamos ler todos juntos o que ele falou no 57? Leamos o que diz o texto. 1, 2, 3. Eu vou começar, vocês continuam a leitura. Graças a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, queridos irmãos e irmãs, que porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos em glória no dia final. Nós temos a vitória por causa de Cristo. Você já sabe o final da história. Então você não tem que viver cabisbaixo. Você não tem que viver macambúzio. Você não tem que viver numa auto-vitimização constante. Você não tem que viver como um pobrezinho. Você não tem que viver dizendo, ó vida, ó tristeza, ó azar. Porque você já sabe o final da história. Você já sabe que você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Você já tem essa promessa da ressurreição no dia final, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos hinos que eu mais gosto do coral da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo é aquele que canta: e eu ressuscitarei, vamos lá? E eu ressuscitarei. E eu ressuscitarei no último dia. Louvado seja o Senhor. Porque nós devemos permanecer firmes, porque o nosso Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Neste capítulo, quando Paulo prega aos Coríntios, ele resume o Evangelho, nos versículos 3 e 4, ele diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ele não inventou o Evangelho. Que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É porque Cristo morreu e ressuscitou, que eu e você temos a esperança da vida eterna. É porque Cristo morreu e ressuscitou, que nós temos a plena certeza de que nós ainda não chegamos em casa. É porque Cristo morreu e ressuscitou, que nós não queremos fazer deste mundo o céu. É porque Cristo morreu e ressuscitou, que ainda que as coisas não aconteçam do jeito que nós imaginávamos, nós não vamos perder a esperança. Nós não vamos fraquejar na fé. Nós não vamos tropeçar no caminho, porque a nossa firmeza não está em nós, está na ressurreição de nosso Senhor, porque Ele pagou a nossa dívida na cruz, e no terceiro dia então o anjo do céu baixou, a pedra Ele rolou, a morte derrotou, o Espírito ao Cristo levantou, o Senhor Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou, você também ressuscitará. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas não vão continuar como estão. Mas para isso você tem que ter a certeza que é de Cristo Jesus. Não adianta dizer que vim para a igreja, que faz missões e fica vivendo uma vida com disfarçatez. Pecando pelas costas como se Deus não visse o que você está fazendo. Se você é de Cristo Jesus, você vai viver como cristão sincero. Sua vida vai ser transformada. Você precisa se assegurar de que você pertence
a Cristo Jesus. Você pertence a Cristo Jesus. Amém? Permaneça firme, porque a vitória é sua. A vitória já é sua. Você vai vencer no dia final. Você tem permanecido firme no Evangelho de Jesus? Pastor, qual é a mensagem? Permaneça firme. Por que permanecer firme, pastor? Em primeiro lugar, por causa da ressurreição. Em segundo lugar, por causa do amor. Por que permanecer firme? Por causa do amor. Olha o que Paulo diz nesse versículo 58. Portanto, como é que ele fala? Meus. Vamos lá? Portanto, meus. Tá. Sede firmes. Portanto, cambada de pecadores, é assim que ele fala? É? Portanto, gente descarada, é assim que ele fala? Portanto, sem vergonha, é assim que ele fala? Como é que ele fala? Meus amados irmãos. Irmãos, a igreja de Corinto é uma igreja complicada, ou igrejinha difícil. Dá trabalho para Paulo. Paulo chegou ali, plantou a igreja, Deus derramou o mover do Espírito Santo, só porque Apolo aparece ali, um orador eloquente, vocês falam, quem prega bem é Apolo. Paulo não sabe pregar não, homem fraco. Né? E eles ficam falando mal de Paulo, não reconhecem Paulo como apóstolo, infernizando a vida de Paulo. Paulo trabalhou ali, passou aperto, amado irmão. Igreja rica de condições. A igreja de Filipos teve que mandar oferta, porque a igreja de Corinto não queria pagar o salário de Paulo. Já parou para pensar nisso? Mas ainda que a igreja de Corinto seja uma igreja difícil, ela crê em Cristo Jesus. E Paulo fala assim, meus amados irmãos. Nós podemos permanecer firmes, porque o Senhor não nos deixou sozinhos na jornada cristã. Nós temos irmãos e irmãs que caminham do nosso lado. Irmãos que foram salvos por Cristo Jesus. Irmãos que podem nos encorajar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Irmãos que vão nos confrontar quando nós pecamos. Se eles nos amam de verdade, eles não vão aceitar que nós vivamos de qualquer maneira. Irmãos que vão nos chamar ao arrependimento e uma transformação sincera. Mas irmãos que vão nos amar e vão caminhar conosco durante todos os dias da nossa caminhada cristã. Paulo é apóstolo, Paulo é pregador, Paulo é o plantador desta igreja, Paulo é um grande teólogo, e ele chama estes irmãos de meus amados irmãos. O Senhor nos amou e deu sua vida na cruz por nós, e ele demonstra o seu amor por nós através da igreja, através do corpo de Cristo. É por isso, irmãos, que o amor tem que ser a atmosfera da nossa igreja. É por isso que nós temos que nos amar sobre todas as coisas. É por isso que nenhuma ideologia humana tem que nos separar. Porque nós fomos feitos um por causa do sangue de Cristo, Jesus. O Senhor Jesus, quando estava para morrer, disse aos seus discípulos em João 13, 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele morreu por nós, é assim que temos que amar, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos aqueles que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não adianta dizer que é discípulo. Não adianta dizer que está engajado no ministério tal, no ministério tal, no ministério tal. Se o amor de Cristo não transformou o seu coração. E se você verdadeiramente não ama seus irmãos em Cristo Jesus. A ponto, amado irmão, de negar a si mesmo, a ponto de se colocar em segundo plano, a ponto de renunciar por causa deles. Queridos irmãos e irmãs, a igreja de Cristo Jesus conquistou o Império Romano, porque no Império Romano faltava amor. E os cristãos perseguidos, quando se encontravam,
Um tomava uma varinha na areia da praia e fazia a metade do peixe. E o outro, então, pegava a metade do peixe e completava. Peixe, em grego, é ictus. E cada uma dessas iniciais significa Iesu Cristo Huios Theos Soteros. Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Isso significa peixe, cada inicial. Então eles faziam peixe e puxavam peixe do outro lado, porque era a maneira como eles tinham de se identificar. E quando eles eram levados à arena e jogados aos leões, ou eram queimados diante dos olhos do Coliseu e diante dos teatros romanos, impressionava a intrepidez daqueles irmãos que eram ameaçados para entregar os seus irmãos e não o faziam, porque seus irmãos deram a vida por eles também, porque Cristo deu a vida na cruz por todos nós. Nós somos a família de Deus. A igreja de Cristo Jesus impactou o Império Romano com amor. No Império não havia amor. Se nós queremos mudar essa cidade, se nós queremos mudar essa nação, o amor de Cristo tem que ser manifesto na nossa vida de fato e de verdade. E pasme com isso, isso não significa abrir mão das nossas convicções, mas significa que, independentemente, ainda que mantenhamos as nossas convicções com a nossa vida, nós vamos demonstrar o amor e a doçura de Cristo Jesus, até para com aqueles que nos odeiam. Eu me lembro de uma passagem da história da igreja que eu fiquei impactado quando eu li Cícero, um filósofo romano. Ele dizia o seguinte, Celso, um filósofo romano, ele ficou impactado na época de uma grande peste em Roma, em que morria muita gente e a aristocracia romana e os governantes fecharam a si mesmos e não queriam saber de ninguém. E os crentes não ficaram trancafiados, eles saíam e cuidavam dos outros crentes, e cuidavam também dos cidadãos romanos. E Celso dizia, ele era um pagão inimigo do cristianismo, esses cristãos são uma praga, e nós não podemos vencê-los por causa do amor, porque na peste, além de cuidar dos seus, eles cuidaram também dos nossos. Que Deus faça de nós um povo que ama de fato e de verdade, amém, meus irmãos? Que nós não amemos somente de palavra, mas que o amor de Cristo seja visível em nosso meio. Permaneça firme por causa do amor. Quando o amor de Cristo se manifesta numa comunidade, as pessoas são impactadas e não querem mais sair dela. A minha oração é que a Igreja Unida seja cada dia mais uma igreja amorosa, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Permaneça firme. Pastor, por que permanecer firme? Permaneça firme por causa da ressurreição. Permaneça firme por causa do amor. Mas permaneça firme por causa do mandamento. Permaneça firme. Por que, pastor? Por causa do mandamento. Vamos ler, irmãos, o versículo. Agora nós vamos ler até a palavra abundantes. Vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sempre abundantes na obra do Senhor. Há um mandamento claro aqui. O apóstolo Paulo não está dando uma sugestão, não está perguntando o que a gente acha a respeito de, não está dando nem sequer um conselho, ele está dando ordens aqui. Por causa da ressurreição, por causa do amor, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Há um mandamento claro aqui. A ideia da palavra firmeza significa, de fato, ser alguém inamovível. É como quando você vai ali na Praça Princesa Isabel e vê aquela grande estátua de Dom Pedro ali montado no seu cavalo. Se nós formos lá 10 de nós vamos empurrar aquela estátua e ela não vai se mover. Ela está firme por causa do seu peso. Mas aí Paulo, para deixar claro para nós, ele diz, sede firmes e inabaláveis. E a ideia da palavra é ser inabalável mesmo. É como uma grande árvore gigantesca, amado amigo e irmão, que está fincada com a raiz metros abaixo, e você tenta arrancá-la, mas ela está arraigada. Essa é a ideia da palavra inabalável. Você não pode movê-la. Eu e você, como cristãos, temos que estar firmes nas convicções das Escrituras. Elas têm que valer para nós mais do que qualquer filosofia desse mundo, mais do que qualquer ideário humano.
mais do que qualquer outra ideia que a gente aprendeu fora da igreja. A Escritura, amado irmão, tem que definir tudo na nossa vida. Ela é a palavra de Deus, ela é o chão no qual nós pisamos, são os óculos com os quais nós enxergamos a realidade. Nós temos que ser firmes e inabaláveis. Mas o texto diz que nós não temos que ser somente firmes e inabaláveis, nós temos que ser abundantes. Nós precisamos ver o fruto dessa Escritura na nossa vida, que é fruto do Espírito que está em nós, que se manifesta nos nossos relacionamentos com Deus, com o próximo, com a nossa família e com o mundo. Porque o fruto do Espírito, repita comigo, vamos lá? É amor, todo mundo, vamos lá? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito é visível na sua vida. Você tem dado fruto para Cristo Jesus. A sua vida é uma bênção. Quem convive com você dá testemunho disso. A sua casa se sente abençoada por você. Os seus colegas de trabalho são abençoados por você. Esta igreja é abençoada por você. Nós temos que dar fruto, amados amigos e irmãos. Se Cristo mudou a nossa vida, nós temos que dar fruto. Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes. Quando eu era adolescente, irmãos, foram criar uma banda da UPA na igreja. E eu fui chamado para tocar violão. E no começo a gente fazia um som horrível. Mas depois nós fomos aprendendo. E a nossa bandinha tocava para todo lado. E um dos cânticos que a gente cantava, que eu gostava muito, ele dizia assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Citação do Salmo 125:2. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Jerusalém, amados irmãos, foi conquistada poucas vezes na história da humanidade. E durante muito tempo ela foi uma fortaleza inexpugnável. Por quê? Porque ela era cercada por grandes montes que relembravam a eternidade de Deus. E o salmista, ao olhar para aquelas montanhas que pareciam invioláveis, sabia que o Deus eterno está acampado ao redor dele para sempre. Fique firme. Fique firme. Não se desespere. Não se angustie. Quero ser até mais ousado com você nessa manhã. Nós estamos num pleito de segundo turno, no nosso país e no nosso estado. E a grande preocupação da igreja é com convicções contrárias à palavra de Deus. Mas eu gostaria de dizer a você, se for eleito alguém que é contrário às convicções da palavra de Deus, e nós viermos a ser perseguidos, ainda assim Deus está no controle. É claro que nós não vamos querer ser os responsáveis por isso, porque vamos prestar contas acerca disso ao Senhor. Mas se isso vier a acontecer, nós não estamos orando pelo avivamento. Todo país onde houve avivamento, houve perseguição. Deus não perdeu o controle da história. Está na hora de ter maturidade, povo santo. Está na hora de saber em quem está a nossa firmeza. Em quem está a sua firmeza? A nossa firmeza está em Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos fazer o que é a nossa parte. Mas independentemente de qualquer coisa, nós vamos confiar no Senhor. Porque o nosso Senhor é uma fortaleza inexpugnável. Lutero preso no castelo,
traduzindo o Salmo 46, compôs esse hino maravilhoso que ambos corais cantaram juntos. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Vamos repetir comigo? Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Lutero é violento, ele diz, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, triunfa na batalha. Mas ele diz, se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. Se temos que perder famílias, bem poder, embora a vida vá, com nós Jesus está, ele nos dará seu reino. A vitória já é nossa. Nós temos que permanecer firmes. Permaneça firme, porque há um mandamento: sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes. Parou a hora de viver na infância espiritual. Chegou a hora de crescer. Chegou a hora de ter as suas raízes fincadas em Jesus. Permaneça firme, meu irmão. É o mandamento do Senhor para a sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus faça de nós um povo firme. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Mas talvez nessa manhã você se pergunte: por que permanecer firme? Permaneça firme por causa da ressurreição, por causa do amor, por causa do mandamento, mas também por causa da consciência. Pastor, por que permanecer firme? Por causa da consciência. Olha o que diz o versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do pastor? Sempre abundantes na obra da junta diaconal? Sempre abundantes na obra do conselho? Sempre abundante na obra dos corais? Sempre abundante na obra da SAF? Sempre abundante no departamento, na obra do departamento infantil? Sempre abundante na obra da UMP? É isso que está dizendo aqui? Irmãos? Sempre abundante na obra da UPA? O que está dizendo o texto? Sempre abundantes na obra do? Eu e você não podemos perder a perspectiva. Por que permanecer firmes? Por causa da consciência. Irmãos, muitas vezes as pessoas se confundem na igreja. Elas começam a fazer o trabalho da igreja com a melhor das boas intenções. Mas de repente elas confundem a obra do Senhor como se fosse delas. E de repente, quando os ministérios na igreja começam a brigar, é porque as pessoas acharam que a obra é delas e não é do Senhor. E elas querem então se apossar da obra do Senhor, como se o ministério fosse delas. A Unida não é do pastor Roster. Não tem essa presunção. Nenhum ministério na igreja é nosso. Nenhum dom pertence a nós. Nada é nosso. Foi Cristo quem comprou a igreja com seu sangue. E o trabalho da igreja não é seu, não é meu, você não manda. Quem manda é o Senhor. Então preste atenção, quando você fizer o trabalho no ministério em que você foi chamado a fazer, pare de fazer para você mesmo, pare de querer receber aplauso, pare de buscar a glória para si, e faça para o Senhor. Porque se você tem algum dom, se você tem algum talento, foi Deus quem te deu. E se você fizer para a sua glória, ou para receber aplauso de homem, não vale nada para Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça-se tudo para... Vamos com fé, presbiterianos, vamos lá, para a glória de Deus. A obra do Senhor. Eu fico maravilhado, irmãos, quando o apóstolo Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso nas praias de Mileto. Ele nunca mais irá vê-los. Ele os pastoreou por 3 anos, os treinou para serem pastores da igreja, e agora, depois de uma perseguição, ele se despede deles e vai embora. E nunca mais vai voltar ali. E eles choram imensamente porque o pastor diz para ele: vocês nunca mais vão ver o meu rosto. É um momento de despedida. E Paulo diz para eles em Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos.
Presbíteros têm que cuidar da vida deles, de si mesmos, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos, supervisores. E aí o texto diz, para pastoreados a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja é de Deus. Jesus a comprou com o sangue dele. E pasme comigo, ele não divide o lugar dele na igreja dele com ninguém. Vez por outra eu já disse isso a vocês, me sinto muito feliz de ser amado por algumas ovelhas como pastor dessa igreja. Mas faça-me o favor de nunca me colocar no lugar de Jesus. Sabe por quê? Porque se você me amar mais do que você ama Jesus, Jesus vai ter que me fazer cair para mostrar a minha maldade e o meu pecado. E para mostrar para você que eu não sou alguém em quem você tem que pôr a confiança. Mas não só não me coloque, nunca coloque a outra pessoa, nem a você mesmo no lugar de Jesus. Porque se você fizer isso, você vai tombar. Para você aprender que a igreja não é sua, a igreja é de Jesus. Quando a gente entende isso, nós fazemos a obra com santo temor. Porque nós vamos prestar conta para eles. Nós vamos prestar conta para o Senhor Jesus. Mas nós temos a consciência e a paz de saber que a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor. E o nosso objetivo é apresentá-la para Ele como uma noiva pura, sem mácula, que se parece a Ele cada dia mais e mais. Entenda que a igreja é do Senhor. Entendendo que a igreja é do Senhor, então pare de falar mal da igreja. Ela é a noiva de Cristo. Eu sou casado com uma mulher linda que está aqui de frente para mim, estonteantemente linda. Cada dia eu sou mais apaixonado por ela. E não é balela, estou falando na sua frente, não. Às vezes até enche a paciência, né, meu amor? Você pode falar mal de mim, estou nem aí. Vez por outro eu encontro, pastor, fulano está falando mal de você. Eu falei, que bom, vai prestar conta para Deus. Mas se você falar mal dela, ai, 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 nós vamos ter sérios problemas. Você vai precisar olhar nos meus olhos. Outro dia alguém me parou no corredor para falar mal de esposa de pastor, tomou uma resposta na hora. Na hora. É minha esposa. Minha missão é defendê-la. É cuidar dela. Agora você fala mal da noiva de Cristo e acha que vai ficar barato assim? Vai ficar de graça? Se liga, ô. No lugar de ficar falando mal da igreja, ame a igreja. Ela é a noiva de Jesus. Uma das coisas que eu tenho lutado lá em casa para ensinar meus meninos é amar a igreja. Ela custou o sangue do eterno Filho de Deus. Ela é a noiva de Jesus. Nós não podemos abandonar a igreja. Nós não podemos dizer, sou desigrejado. Isso é falta de inteligência. A igreja é a noiva de Cristo. Ela custou o sangue do eterno Filho de Deus. Tenha consciência disso. E sirva ao Senhor da igreja. Entregue a sua vida na igreja. Entendendo que você não faz nada para a sua glória. Você faz para a glória do Senhor. Talvez você dê a vida e ninguém te aplauda. Ninguém aperte a mão. Maestro Wagner rala tanto. Wagner, obrigado. Talvez ninguém fale isso. Não se preocupe. No dia final, você vai ouvir o rei dizer: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito eu colocarei você. Não importa se não te deram tapinha nas costas. Não te importa se não te reconheceram. Você está servindo ao Senhor. Você tem consciência que a igreja é do Senhor. E você não atua como se ela fosse sua. Você serve a igreja com amor, porque Cristo morreu por ela. Portanto, permaneça firme, por causa da consciência que a obra é do Senhor. Você tem permanecido firme?
Está firme na sua casa? A oração pelo menos uma vez por semana? Está firme o culto doméstico? Está firme aquele bate-papo no almoço acerca do sermão, onde nós continuamos aplicando nossa vida o sermão que nós ouvimos? Está firme? Está firme o compromisso de adorar o Senhor no dia do Senhor? Está firme? Está firme a intercessão pela igreja de Cristo Jesus todos os dias? Está firme o testemunho no trabalho? Está firme os frutos na sua vida? Estão firmes? Permaneça firme. Pastor, por que permanecer firme? Além de tudo que já ouvimos, por causa da certeza. Permaneça firme por causa da certeza. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Permaneça firme por causa da certeza. Vamos falar todos juntos o versículo. A essa altura você já deve sabê-lo de cor. Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo diz que nós temos uma certeza. Essa expressão, esse verbo sabendo, que traz a tradução sabendo crer no grego, ele diz que por causa do que nós temos experimentado na nossa vida cristã, por causa do que nós já temos visto Cristo fazer em nossa vida, nós temos a certeza de que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Mas preste atenção, Paulo coloca aí a cláusula no Senhor. Porque é possível que você ache que está fazendo a obra do Senhor, mas se você não está no Senhor, você não está fazendo a obra do Senhor, você está fazendo a obra sua, ou pode até estar fazendo a obra do diabo. Então o texto está dizendo, sabendo que no Senhor. Significa que para ter essa certeza você tem um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Significa que você não é um hipócrita que fica dando uma de crente na frente dos outros e por trás deita e rola e faz o que quer. Significa que você está no Senhor. E quando você está no Senhor, você sabe que no Senhor o seu trabalho não é vão. Você não está trabalhando à toa. Deus há de abençoar a sua obra. Deus há de abençoar a tua vida. E na hora certa Ele vai produzir o resultado para a honra e para a glória do nome de Jesus. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele nos deixa ver um pouquinho do resultado daquilo que nós fazemos. Para que nós nos animemos. Ele sabe que nós somos falhos. E nós podemos desanimar. Então Ele nos deixa ver frutos para nos animar, para nos fortalecer e para mostrar para nós, a minha mão está com você. Enquanto você está no Senhor e fazendo o trabalho para a glória do Senhor, a minha bênção vai se manifestar sobre você. Mas Ele nunca nos deixa ver todo o resultado que nós alcançamos, para que nós não nos ensoberbeçamos e achemos que somos alguma coisa. Mas Ele nos deixa ver para nos animar e para que nós o glorifiquemos, porque aí nós vamos ter a certeza que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Mas talvez você faça o trabalho anos e anos a fio, e não veja a resposta que você esperou. E talvez você parta dessa vida, e tenha investido na vida de alguém, e não veja a resposta que você desejava. Mas nunca é tarde para Deus fazer a obra dele. Alguns anos atrás, irmãos, eu li um livro maravilhoso de Mark Dever, chamado Evangelho e Evangelização. E naquele livro, Mark Dever conta a história de um senhor chamado Lucas Short, um inglês que ouviu o grande puritano John Flavel pregar um sermão sobre o inferno no ano de 1715. Lucas Short tinha 15 anos de idade. E John Flavel pregou sobre a dureza do inferno, sobre a ira de Deus que vai cair no pecador no inferno, sobre o inferno, que o inferno vai revelar toda a disfarçatez e não haverá possibilidade de arrependimento ali. E Lucas Short tinha 15 anos, era um adolescente e diz, eu fiquei impactado, mas eu ainda sou jovem, isso ainda não é para mim. E ele viajou com a sua família para os Estados Unidos da América, no ano de 1715. E chegando ali, ele estudou, começou a negociar, comprou terras, se tornou um grande latifundiário nos Estados Unidos, teve filhos, netos e bisnetos. Quando ele completou 100 anos, no ano de 1800, sentado na porta da sua fazenda, olhando a sua lavoura, ele falou, eu sou um homem abençoado.
mas a morte já está chegando. E pasme comigo, ele lembrou do sermão que ele ouviu lá em 1715, quando ele tinha 15 anos de idade. E ele disse: se eu morrer hoje, como falou o reverendo John Flavel, eu vou para o inferno. Mas ele mostrou que se eu me arrepender, Cristo me amou e deu a vida na cruz para me salvar. E ali, no alpendre da fazenda, Lucas Short, com 100 anos de idade, se ajoelhou, se arrependeu dos seus pecados e recebeu a Cristo como seu único Senhor e Salvador. E foi para a glória. Logo, quando morreu aos 100 anos de idade. Um sermão pregado em 1715 foi dar fruto em 1800. 85 anos depois. No Senhor, o seu trabalho não é vão. Talvez você não veja o resultado. Talvez você não veja a resposta. Não se desespere. No Senhor, o seu trabalho não é vão. Deus já tem provado a fidelidade dele. Talvez você tenha investido na vida de um filho. Talvez você venha orando por ele. No Senhor, o seu trabalho não é vão. Talvez você está discipulando um colega de trabalho. Talvez a resposta não veio do jeito que você queria. Não se angustie. No Senhor, o seu trabalho não é vão. Talvez você está investindo na criação de um grupo familiar. E o negócio vai, mas de repente fecha e você não entende. No Senhor, o seu trabalho não é vão. Tenha certeza. Deus há de fazer a semente germinar na hora certa, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu quero perguntar: você está firme no Senhor? Lá na nossa igreja nós temos o porteiro que nos ajuda, o nome dele é Pascoal. Eu sempre falo com o Pascoal: e aí, Pascoal, firme? Ele fala: firme como prego na geleia, pastor. Você está firme como prego na geleia? Ou você está firmado no Senhor Jesus? Um dos hinos que eu mais gosto no hinário diz assim: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Pastor, por que permanecer firme? Permaneça firme por causa da ressurreição. Permaneça firme por causa do amor. Permaneça firme por causa do mandamento. Permaneça firme por causa da consciência. Permaneça firme por causa da certeza. Cristo te amou, morreu na cruz para te salvar. A vitória já é sua. Você já sabe o resultado. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Portanto, permaneça firme. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.